Oi gente, eu sou o Aleph, ou também conhecido pela internet como Rentune, porque tenho um canal há uns anos focando em mistérios da internet, documentários de casos reais e algumas coisas fictícias do terror. Em determinado momento, para conseguir viabilizar ainda mais o canal, eu criei o Apoia-se e uma das recompensas foi criar um podcast exclusivo, chamado Histórias do Reddit. O tempo foi passando, fui tomando gosto pela coisa e atualmente eu percebi que podia sair um pouco desse nicho e cheguei a fazer episódio com outro tema pesquisado completamente por mim, focado em faróis, que ficou bem legal, vocês vão ver no futuro. Já tendo a ideia de ir disponibilizando os episódios antigos para o público geral, decidi juntar tudo. Teremos histórias do Reddit, casos bizarros pelo mundo, qualquer assunto que eu curta e ache que encaixe no podcast é o que vocês vão ver ao longo dos meses. Foi aí que resolvi reformular o nome do podcast para Sem Dormir. Esse vai ser o piloto e vou juntar 2 episódios que já tinham sido postados no Apoia-se. Como era bem no início da coisa, algo sem compromisso em disponibilizar para centenas ouvirem e, quem sabe no futuro, para milhares, eu não considero eles no mesmo nível que posso alcançar nesse momento em que falo com vocês. Do mesmo jeito, espero que gostem e esperem por episódios cada vez melhores. Oi gente, consegui pela primeira vez arranjar um tempo rapidinho aqui para contar uma história do Reddit exclusivamente para os apoiadores, enquanto eu não posto vídeo nenhum no canal. É uma história bem simples e nada muito pesado, mas achei interessante de compartilhar e para iniciar esse formato de podcast para vocês, porque justamente um dos motivos da grande demora nos vídeos, querendo ou não, é a edição visual dele. Aliás, obrigado por estar sempre apoiando, ajuda demais e eu pretendo adicionar mais recompensa ao longo do tempo, só preciso me organizar melhor. Não sei se essas histórias um dia vão pro canal principal de alguma maneira, seja algum compilado ou algo parecido, tipo aquela que eu coloquei no Casos Bizarros pelo Mundo, com um visual 3D representando as cenas e tudo, mas por enquanto vai ficar só por aqui. Enfim, vamos lá. Há 5 anos, 2018, uma história contada no subreddit Let's Not Meet surgiu. É uma comunidade focada em contar coisas incomuns e aterrorizantes de pessoas que você nunca mais quer ver na sua vida. A maioria das histórias não são comprovadas reais, e obviamente pode ser só pessoas, por algum motivo, inventando coisas para ter pontos fakes na internet, que são os próprios sistemas de karma do Reddit. Mas mesmo assim, algumas são interessantes e acreditáveis o suficiente para eu querer comentar sobre. Uma dessas é do usuário Florianizer, e o título dela é o seguinte: Meu irmão viu um fantasma quando era uma criança. 2 décadas depois, eu descobri o que ele realmente viu. Eu tinha 7 anos, meu irmão uns 10. Já era depois do nosso horário de dormir, quando nossa mãe nos acordou do sofá para colocar a gente na cama. Nosso pai trabalhava em uma construção fora da cidade naquele tempo, então frequentemente era só nós 3 na casa por semanas. Subindo as escadas, logo na direita ficava o quarto dos nossos pais. Indo para a esquerda, você ia parar no meio do corredor. Ir mais uma vez à esquerda, até o fim, estava o quarto do meu irmão. Na extremidade oposta do corredor estava o meu quarto. Também ficava do outro lado do banheiro do andar de cima. Ambas extremidades do corredor tinham portas com janelas que nós sempre deixamos fechadas e raramente usávamos. A porta perto do meu quarto saía uma sacada em cima da frente da nossa casa, e a porta perto do quarto do meu irmão abria para a varanda dos fundos. Tanto meu irmão quanto minha mãe tinham o hábito de acordar no meio da noite para usar o banheiro. Eu sabia disso porque sempre tive sono leve e eles não ajudavam dando descarga com a porta aberta. Nessa noite, entretanto, meu irmão parou no meio do caminho pro quarto e voltou em direção ao banheiro. No dia seguinte, meu irmão disse: Eu vou tentar ir ao banheiro antes de ir pra cama. Nas últimas vezes eu tenho tido muito medo de andar até o banheiro. Eu continuo vendo um homem vestindo listrado no fim do corredor. Eu não sei se minha mãe achou que meu irmão tava tentando me assustar com histórias de fantasma, ou se ela tava meio sonolenta na hora e nem prestou atenção, mas ela não reagiu nem um pouco para esse relato do meu irmão. Eu, por outro lado, fiquei extremamente assustado. O medo de ver um fantasma desse jeito no fim do corredor ou através da janela é a razão pela qual comecei a correr das escadas até o meu quarto toda noite. Anos depois, quando eu fiz 18, minha mãe e eu estávamos conversando no carro dela sobre um cachorro que a gente teve por um curto período de tempo quando eu era bem pequeno. Nós estávamos compartilhando histórias sobre as tendências do cachorrinho de destruir meus tênis e outros comportamentos indisciplinados, quando minha mãe deixou escapar algo. Você se lembra daquela vez que eu abri a porta para os policiais e o Max correu para dentro da cozinha e começou a rasgar aquele saco de ração que a gente tinha? Isso me pegou de surpresa, porque em todos os anos que eu vivi naquela casa, nós nunca chamamos a polícia. Eu perguntei para ela do que ela estava falando e ela me olhou igualmente surpresa, como se tivesse revelado algo por acidente. Ah, certo. Eu nunca te contei porque você era muito novo na época. O
Uma noite, eu acordei ouvindo barulhos do lado de fora da minha janela, e quando eu olhei, eu vi um homem olhando fixamente para o meu quarto. Então ela começou a contar que ligar as luzes fez ele correr e que ela pegou a arma do meu pai antes de chamar a polícia. Eu não consigo lembrar de todas as características do homem que eu falei pra polícia quando eles apareceram. Homem branco, alto, vestindo camiseta e calça listrada, cabelo escuro curto, algo assim. A polícia falou que a descrição coincidia com o cara que eles estavam procurando pela área. Acontece que ele tinha escapado da prisão depois de uma acusação de assassinato. Atualmente, eu sei que parece bem óbvio ouvindo essas histórias em ordem, mas não foi até uns anos atrás, com mais de 20 anos, que eu juntei todas as peças. Meu irmão nos avisou sem saber sobre um assassino que passou várias noites vigiando nossa casa. O medo de ter algo ou alguém no fim de um corredor, te olhando pela janela ou parado na frente do olho mágico, é extremamente comum. E se realmente aparecesse alguém? Nesse caso, o irmão do Florianizer, o dono do post, pensou que era uma assombração, algo da mente dele. Pela leitura da postagem, dá pra confundir que o homem estava no corredor dentro da casa, mas o usuário continuou respondendo os comentários e tirando dúvidas do pessoal. E ele disse que o irmão viu o homem do outro lado da porta com janela, na varanda dos fundos da casa. Inclusive, 4 dias depois de ter feito a postagem, o Florianizer fez algumas perguntas tanto para a mãe dele quanto para o irmão e corrigiu algumas coisas que ele lembrava de forma errada. A polícia não disse que o homem era alguém que escapou da prisão, mas era um foragido suspeito de estar envolvido em um assassinato, onde a investigação ainda estava em andamento. Não que essa informação mude algo. Ter alguém vigiando e tentando encontrar alguma maneira, alguma brecha de entrar na sua casa por dias e dias, é algo que eu não desejo a ninguém. A seguinte história vai ser bem longa. Ela pertence a um subreddit chamado Just No Modern Law, uma comunidade focada em compartilhar histórias de mães e sogras que passam dos limites. Quando as pessoas postam suas histórias, elas esperam algum conselho do pessoal, dicas ou até mesmo só desabafam sobre o acontecimento que elas queriam desabafar. O post de hoje surgiu no dia 15 de janeiro de 2018, por uma usuária chamada Fuck Your Coconut. Eu vi o post pela primeira vez já faz alguns anos, e assim como outros, esse é um daqueles que vez ou outra eu ainda lembro. É uma história extremamente pesada emocionalmente, triste, algo que nenhuma mãe merece passar em nenhum momento da sua vida. O título da história é Você pode vir de novo quando trazer de volta minha filha. E assim se inicia. Olá! É a primeira vez postando, mas eu descobri esse subreddit já faz alguns meses. Eu tava falando sobre esse subreddit com minha terapeuta e ela me deu a lição de casa de falar minha história aqui, pra ver se diminui a minha dor. Eu escrevi e deletei esse post aqui talvez 7 vezes, até agora, mas eu acho que é hora de colocar pra fora. Essa vai ser uma longa postagem, já que sou uma pessoa que gosta de falar muito e tem muita coisa por trás envolvida. Isso aconteceu há 12 anos, 2 meses e 13 dias em uma quarta, 2 de novembro 2005. Me casei com meu marido em 2002 e tivemos nosso filho de 10 meses depois do mesmo ano. Em maio de 2004, demos boas-vindas às nossas gêmeas. Minha família era linda. Toda vez que eu tirava foto de nós, parecíamos aquelas famílias que apreciam em sites de hospedagem de imagens que tem no Google. O marido é engenheiro e eu sou professor universitária. Nós tínhamos uma bela casa na cidade. Nossas crianças eram saudáveis e felizes. Até tínhamos um Golden Retriever chamado Argo. Eu nem consigo mais olhar para as fotos da gente, do quão elas me deixam mal atualmente. Quando minhas gêmeas nasceram, não tivemos problemas no hospital. Elas nasceram na data certa, chegaram perfeitas e passaram em todos os testes pós-nascimento com ótimos números. Quando trouxemos ela para casa, no entanto, percebemos que uma das garotas, vamos chamá-la de gêmea mais velha, já que ela é 4,5 minutos mais velha que sua irmã, estava desenvolvendo uma irritação na pele. Eu nunca lidei com alergias em crianças, já que meu filho nunca teve e nem nenhuma das crianças ou adultos da minha família. Eu não tinha certeza do que era. Eu pensei que talvez ela só tivesse pele sensível igual a minha. Não tolero certos tecidos porque tenho a pele muito seca e muitas vezes tenho irritações se minha pele decidir que não gosta de alguma coisa. Então parei de usar amaciante em todas as roupas, comprei as melhores e mais confortáveis roupas e jogos de cama para minha filha. A certa altura, eu mesmo fiz roupas para ela, com medo de que talvez algo no processo de fabricação estivesse perturbando minha filha. Fomos várias vezes ao médico. E eles sabiam que ela estava tendo uma reação alérgica a alguma coisa, mas todos os exames deram negativo e não conseguimos descobrir o que era. Demorou mais de 3 meses para a gente descobrir.
Durante esse período, suas reações alérgicas tornaram-se cada vez mais graves. A certa altura, ela foi o único bebê na história do hospital que teve que ser mantida em uma sala limpa e que parecia ter uma reação no minuto em que saía. Quando isso aconteceu, iniciamos uma terapia de eliminação que rivalizaria com o estilo de vida dos monges budistas. Meu marido, nosso filho e a gêmea mais nova foram morar com os pais dele porque precisávamos eliminar tudo da nossa rotina para descobrir o que estava causando a reação em nossa filha. Paramos de usar nosso sabonete, nosso shampoo, nossos desodorantes, nossos detergentes para roupa, e isso foi antes mesmo de começarmos a fazer dieta. Demorou mais de 3 meses, mas descobrimos. Nossa filha era alérgica a coco. Os médicos nos disseram que era um alérgeno particularmente raro e, portanto, não estava em nenhum dos testes cutâneos que eles realizaram. Quando descobrimos ao que ela era alérgica, ficamos aliviados, tão aliviados. Mas além de me sentir aliviada, mergulhei numa onda de risadas histéricas. Eu ri tanto que chorei, e até hoje meu marido me diz que não sabia se eu estava chorando de alívio ou de pura felicidade. Me entenda, venho de uma cultura que usa coco quase religiosamente. Está na nossa culinária, quebramos um coco em eventos religiosos, é usado em quase todos os doces, está em tudo. A razão pela qual estava rindo era o quanto eu odiava um uso específico do coco. Quando eu era criança, praticamente até a 8ª série, minha mãe colocava óleo de coco no meu cabelo o tempo todo. Ficava gorduroso pra caralho. Eu odiava, e quando tive idade suficiente para começar a arrumar meu próprio cabelo, nunca mais coloquei aquela coisa em mim. Eu tava rindo muito, porque é claro que eu teria uma filha com uma alergia severa, a única coisa que eu odiei durante toda a minha vida. Nós nos divertimos muito contando às pessoas sobre sua alergia, e todos riram porque todos sabiam do meu ódio pelo óleo de coco. Contamos para minha mãe, e ela riu também. Ela fez piadas sobre como minha filha deve ter me ouvido falar sobre meu ódio por óleo de coco enquanto ela ainda estava dentro de mim, e decidiu que precisava odiá-lo também. Todos nós rimos e deixamos por isso mesmo. Ou assim pensei. Minha mãe e eu sempre tivemos um relacionamento conflituoso, na melhor das hipóteses. Nós nos dávamos muito bem, mas discordávamos veementemente em certos assuntos. Ela queria uma filha tradicional que fosse religiosa, casasse com um homem que ela e meu pai escolheriam, comum de onde eu venho, tivesse 2 filhos, uma casa no subúrbio perto dela, e ser uma dona de casa que nem ela. Eu não sou nem um pouco religiosa, fiz 2 cursos de graduação, fiz mestrado e doutorado, só me casei aos 27, idade atrasada na minha cultura, e me casei com um homem que era o polo oposto do que meus pais queriam. Como se isso não bastasse, eu era uma mãe trabalhadora que não precisava que ela fosse babá, já que meu marido e eu ganhávamos mais do que o suficiente para ter uma babá em meio período. Essencialmente, a melhor maneira de resumir nosso relacionamento é dizendo que ela tinha muito orgulho de mim e adorava falar sobre meus feitos, mas sempre pude perceber que ela gostaria que eu fosse outra coisa. Do que diz respeito a criar meus filhos, minha mãe era ok 99,9% do tempo. Ela era indiferente e respeitava todas as minhas decisões, mesmo que às vezes não gostasse delas. Exemplo, optei por não criar meus filhos religiosamente, mas ainda assim os levei a eventos comunitários para que pudessem entender suas raízes, e minha mãe nunca os forçou a orar. A única coisa que ela continuamente me incomodava era a questão de óleo de coco. Contexto: minhas meninas têm cabelos bem cacheados. Nós realmente não sabemos de onde elas herdaram isso, considerando que meu marido e eu temos cabelos lisos que não seguram nenhum clipe de papel sem escorregar. Eu amei, era um pouco áspero e minha mãe sempre insistia que um pouco de óleo deixaria os cachos macios e mais definidos. Eu sempre disse não. Claro, poderíamos ter usado um tipo diferente de óleo, mas minhas filhas ainda eram muito jovens e o processo de alergia me deixou com medo de incorporar coisas novas em sua rotina. Fiz questão de explicar o porquê para minha mãe também. Ela me ajudou a tirar todos os meus móveis e roupas de casa quando eu estava eliminando todas as fontes possíveis de alérgenos. Ela me ensinou a cozinhar do zero quando eu estava eliminando certos alimentos da dieta das crianças. Ela sabia tudo sobre a luta da minha filha. Até hoje não consigo entender como ela fez o que aconteceu a seguir. 2 de novembro de 2005. Eu estava aplicando uma prova naquele dia para os meus alunos e tive que estar no meu laboratório de pesquisa até tarde da noite. Meu marido estava em alguma conferência e a nossa babá estava gripada, então ela não pôde cuidar das crianças naquele dia. Então pedi para minha mãe vir buscá-los durante o dia. Meu filho tinha quase 3 anos.
e as meninas tinham 1 ano e meio. Visitas noturnas com meus pais não eram exatamente comuns, mas também não eram incomuns. Eles sempre voltavam dessas visitas muito felizes e bem cuidados, então não pensei 2 vezes em deixá-los com meus pais. Eles falaram comigo pelo telefone depois do almoço e então, por volta das 5 da tarde, conversamos por vídeo. As crianças estavam todas muito felizes e saudáveis. Cheguei em casa por volta das 10h30 daquela noite e liguei para minha mãe para ver se as crianças por acaso estavam acordadas e eu poderia dizer boa noite. De falar com as crianças por causa de 20 minutos, elas já tinham ido dormir. Conversei um pouco com minha mãe, mas ela também dorme muito cedo, então desligamos e fomos dormir. Acordei por volta das 5 da manhã seguinte para pegar meu marido no aeroporto às 6. Íamos tomar café da manhã juntos e depois de buscar as crianças. Peguei meu marido e nenhum de nós estava com muita fome ainda. Então pensamos que seria uma boa ideia pegar as crianças primeiro e tomar café da manhã com meus pais. Chegamos à casa dos meus pais às 7h45. Meus pais não estavam lá. Meu filho estava na casa do vizinho e correu para fora com o vizinho assim que viu seu pai e eu. Ele estava histérico e chorando e eu não conseguia acalmá-lo. Minha pressão arterial estava subindo porque nesse momento eu pensava que algo horrível tinha acontecido com meus pais. Minha vizinha me disse que não tem certeza do que aconteceu, mas que havia uma ambulância na casa dos meus pais às 6 e meu pai correu e os acordou para ver se poderiam cuidar do meu filho por algumas horas antes que ele voltasse. É claro que eles disseram que sim. Começo a ligar sem parar para os meus pais nesse momento e fiquei extremamente nervosa porque não sabia o que tinha acontecido. Meu filho ainda chorava, mas estava mais calmo. Ele ainda não conseguia me explicar o que havia acontecido. Sinceramente, não me lembro dos detalhes do que aconteceu a seguir, mas de alguma forma descobrimos que a ambulância era do hospital X ali perto e infringimos várias leis de trânsito ao tentar chegar lá. Chegamos ao hospital, entramos na entrada de emergência que era apenas para ambulâncias, saímos do carro e entramos. Algumas enfermeiras nos notaram imediatamente e nos perguntaram o que havia de errado. Eu estava mais calma que meu marido nesse momento, então expliquei que não sabia, mas minhas gêmeas e meus pais estavam aqui em algum lugar. Nunca esquecerei a expressão no rosto daquela enfermeira. Ela sabia exatamente quem eu era naquele momento e estava prestes a chorar. Outra enfermeira levou eu e meu marido para uma sala vazia e pediu que nos acalmássemos e ouvíssemos o médico antes de irmos procurar minha família. Minha mãe tinha colocado óleo de coco no cabelo de minhas 2 filhas quando elas estavam brincando no dia anterior, antes de dormir. As meninas adoravam quando a minha mãe arrumava o cabelo delas e pediram tranças à minha mãe. Ela colocou óleo de coco nos cabelos de ambas porque deixaria as tranças mais lisas. De acordo com meu filho, a gêmea mais velha começou a ficar um pouco tonta e com coceira quando minha mãe estava arrumando o cabelo dela. Então minha mãe deu a ela um pouco de Benadryl infantil, que a deixou com sono. Como já estava perto da hora de dormir, as crianças foram para a cama. Dar-lhe Benadryl era algo que fazíamos sempre que ela tinha uma reação leve, pois geralmente significava que ela acidentalmente encostou em um pouco de coco de uma fonte secundária. Também dávamos banho da cabeça aos pés imediatamente para apagar qualquer vestígio remanescente nela. Minha mãe simplesmente deu a ela um pouco de Benadryl e manteve o óleo de coco no cabelo dela e a colocou para dormir. O Benadryl a deixou com sono e incapaz de acordar ou estar consciente o suficiente para acordar o irmão ou chorar. Ela vomitou durante o sono e a irritação da pele se espalhou por toda parte. Seu corpinho estava inchado com o dobro do tamanho. Ela havia se asfixiado durante o sono. Ela morreu de forma dolorosa e lentamente nas primeiras horas da manhã. Minha mãe a encontrou quando foi ver as crianças por volta das 7 horas. Ela já estava morta até então. Minha mãe gritou, chamou meu pai e foi então que eles foram pro hospital. Meu pai não sabia que minha mãe tinha colocado óleo de coco até ela ter explicado pra ele. E até hoje nunca vi meu pai tão bravo. Ele ainda não conseguia olhar pra minha mãe de raiva ou pra mim de vergonha quando eu vi ele no hospital. Eles correram pro hospital, esperando que houvesse alguma maneira de salvar minha filha e fazer um exame imediato na gêmea mais nova, pois ele achava que ela também poderia ter uma alergia leve. Não consigo nem explicar pra vocês as emoções que meu marido e eu sentimos no dia. Lembro-me de ver minha filhinha e simplesmente negar. Não havia como ela ter ido embora. Isso tinha que ser um pesadelo horrível, horrível. Nos dias seguintes, o funeral e a explicação aos meus outros filhos do que aconteceu são acontecimentos sobre os quais ainda não posso falar porque apenas quebram uma parte de mim. Minha mãe foi investigada, assim como toda a minha família. Quase perdi meus filhos para a versão do conselho tutelar de que eles pensaram que meus filhos estavam em perigo. Meu marido e eu tivemos que lutar com unhas e dentes para mostrar que arrancá-los durante esse período seria a pior coisa para eles no momento.
Minha mãe nunca foi presa. Meu pai a deixou, embora eles não estejam oficialmente divorciados. A maioria da família da minha mãe se recusa a falar com ela, e os poucos que falam com ela só o fazem de forma limitada. Atualmente ela mora sozinha em uma cidade pequena, e a cada 2 meses recebo uma ligação dela dizendo quanto ela tá arrependida, e como ela simplesmente não estava pensando e se posso encontrar uma maneira de perdoá-la. Ela quer vir me ver. A única coisa que consigo dizer a ela é: você pode vir me ver quando eu trouxer minha filha com você. Faz 13 anos. Meu filho mais velho acabou de obter seu diploma este ano e a gêmea mais nova vai começar o ensino médio em breve. Ambos são saudáveis e estão se transformando em adultos incríveis, mas nenhum deles tem sido o mesmo desde que minha filha se foi. O irmão mais velho é extremamente protetor com a gêmea mais nova e não permite que ninguém respire rudemente em sua presença. Já ela, que costumava ser uma criança tão alegre e falante, agora ela tá quieta. Quando ela fala, é preciso algum esforço para ouvi-la porque ela é muito quieta. Ela me disse há alguns anos que sabe que era apenas um bebê quando isso aconteceu, mas se sente incompleta o tempo todo, como se faltasse uma parte dela. Eu não sabia o que dizer a ela. Se não fosse pelo meu marido, acho que nunca teria conseguido me recuperar da perda da minha filha. Nos ajudamos um ao outro durante a perda. Foram necessárias mais de uma década de terapia para chegar a este ponto. Não sei o que espera obter ao digitar tudo isso, mas vi quanto conforto esse subreddit traz para outros que postam, então espero encontrar um pouco da mesma paz. Obrigada por escutar. Não tem muito o que eu comentar aqui no final. A mãe já tinha noção dos problemas com alergia a coco, mas ela esqueceu. Foi uma irresponsabilidade gigantesca. Não parece ter sido de forma intencional ou com más intenções. Mas do que adianta a intenção boa ou má quando você comete o maior erro da sua vida, com a vida de um bebê, filha de outra pessoa? Não adianta de nada pedir desculpas depois do que fez. Não adianta de absolutamente nada.